pareceu bem a Dario constituir sobre o reino e a 127 presidentes que estivesse sobre todo o reino e sobre estes três príncipes, dos quais Daniel era aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Só Ele. Meus irmãos, eu quero que você entenda que toda a vida diante de Deus com um propósito, toda vida que diante de Deus assume um propósito, Deus o honrará, Deus o abençoará. Aleluia. O exemplo desse aqui, o exemplo real, está diante dos nossos olhos, aonde a Bíblia vai falar a respeito de Daniel. Quem era Daniel? Daniel era um cativo. Para alguns que não sabem o que era um cativo, Daniel era um escravo que tinha estado, que estava longe da sua terra, longe do seu povo, até porque mesmo estando perto do seu povo, o que estava com eles era escravo tanto quanto ele. Mas quando nós vamos examinar a vida de Daniel, Daniel era da família dos nobres, e pelo fato dele ser da família dos nobres, ele teve um privilégio dos quais poucos tiveram. Ele teve o privilégio de servir no palácio. E o interessante é que a Bíblia vai nos dizer que o rei, ele ordena que fosse feito uma espiagem, não sei se essa palavra existe, foi feito um censo para ver quem tinha habilidade. E a Bíblia vai dizer que foi encontrado entre esses habilidosos 4 jovens, os quais tiveram oportunidade de servir ao rei. Mas ninguém poderia chegar para servir ao rei diretamente. Não, teria que ter uma preparação, ou seja, um curso. E Daniel vai nos ensinar a Bíblia que Daniel foi qualificado nisso. Aí a Bíblia vai nos dizer que Daniel tem a oportunidade de comer a melhor comida. Pense, se alimentar do que o rei se alimentava. Mas ele coloca um propósito no seu coração de não se contaminar. Por quê? Porque ele sabia que mesmo aquela comida sendo boa, era uma comida consagrada, não ao Senhor, mas a um Deus pagão. Mesmo ele tendo a oportunidade disso, ele sabia que ali era algo oferecido. E por conta disso, ele é honrado por Deus. O próprio que recebeu as instruções para fazer cuidar da alimentação, ele ficou com medo, disse: mas se você não comer, a minha cabeça vai rolar, porque o seu rosto vai ficar mais triste. Daniel disse o seguinte: me experimenta 10 dias, e depois de 10 dias, a Bíblia vai dizer que o semblante dele era mais
sisudo, mais bonito do que os demais. Por quê? Porque ele honrou a Deus. Daniel agora vai subir o primeiro degrau. Quando chega no capítulo número 2, a Bíblia vai nos ensinar dizendo que o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, mas ele não consegue interpretar. E quem agora vai interpretar o sonho que o rei tem? O Daniel. Por quê? Porque ele honrou a Deus. Deus agora está honrando ele mais uma vez. Daniel sobe um segundo degrau. Quando chega no capítulo número 3, Daniel agora ele sai de cena por alguns instantes. E que vai entrar em cena agora é os companheiros de oração de Daniel. É os companheiros de ministério com Daniel. O interessante é que entre eles não havia ciúme. Se um orava mais do que o outro, se um se destacava mais do que o outro, não. Até porque esses quatro têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, de tudo que fizer ser para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia vai dizer que Daniel sobe mais, os companheiros de Daniel agora vai subir também mais um degrau. Agora quando chega no capítulo de número 4, Daniel vai subir mais um degrau. Daniel agora já está em um degrau mais adiante. Por quê? Porque o rei vai ter um sonho de novo. Só que o sonho agora do rei é diferente. Você lembra que algumas vezes eu falei para vocês que o ser humano, ele é muito mais do que apenas a estatura dele? Alguém lembra disso? Ninguém lembra não? Meu Deus do céu. Que o ser humano no mundo espiritual, ele é maior do que possa imaginar. Ninguém lembra? Não lembra? Não lembra? Ninguém lembra? Gente, mas eu sempre falei isso. Eu dei exemplo do homem que foi curado da cegueira quando ele abriu. E agora o que você está vendo? Eu estou vendo um homem aí andando como árvore. Então ele estava vendo na altura maior do que a estatura, porque se era cego, ele sabia que a árvore era para se refugiar debaixo. E quando ele começa a enxergar, ele diz: olha, eu estou vendo os homens que andam como árvore. O senhor, coloca as mãos, é como se a sopa está vendo. Aí ele vai ver perfeitamente os homens andando. A Bíblia vai mostrar no livro de Jó que há esperança para a árvore cortada junto às fontes de água. Porque mesmo que se ela for cortada do tronco, mas se as raízes ficar na terra, ao cheiro das águas, ela vai brotar de novo. Referindo-se à vida dele, à vida de Jó. Quando os amigos de Jó estão dizendo para ele que não tinha mais jeito, ele disse: não, há esperança sim para a árvore cortada. Se ela ficar junto às fontes de água, no renovo, o cheiro das águas, ela vai brotar. Ela vai brotar. Porque ainda que Deus me mate, eu defenderei a minha integridade diante dele. Então o homem é muito mais do que apenas um ser pequeno. E o Nabucodonosor, ele tem um sonho, que nesse sonho ele vê que uma árvore vai crescendo. Só que no momento que essa árvore cresce, vem todas as aves, animais se alinham debaixo dela. Mas por alguns instantes, aquela árvore grande, ela tem um coração exaltado. Então vem um ancião de dias e corta a árvore pela raiz ou pelo tronco. Ele fica assustado sem entender. Aí Daniel diz: olha, essa árvore é você, viu? É você, porque Deus dos céus, mesmo você estando no... Irmão, olha só, irmão, servir a Deus, tem que falar a verdade para o rei. Diga glória a Deus por isso. É ter convicção de quem é. A Bíblia vai dizer que diz: olha, o Senhor Deus do céu te deu, rei, te deu com cabeça sobre toda a terra, mas você não quer honrar o Senhor. Então se humilhe logo enquanto é tempo. Ele não se humilha, sabe o que acontece? Ele vai comer capim, ele vai comer grama. Quando chega no capítulo número 5, o reinado babilônico chega ao fim. A Bíblia vai dizer que agora os medos e os persas, eles vão invadir, eles vão entrar no palácio, eles vão tomar o reino babilônico, que agora Babilônia já era. É os medos e os persas que mandam. Porque quando Beltesazar dá
um banquete, em vez de honrar a Deus, ele vai zombar de Deus bebendo cachaça, goró, nas taças que era consagrada a Deus. Na mesma hora aparece lá na parede, Del Passim, e ninguém consegue interpretar. Daniel vai e interpreta. E a Bíblia vai dizer que naquele momento o rei Beltesazar coloca nele um cordão de autoridade. Ele é o terceiro dominador no reino. Mas quando chega no capítulo número 6 agora, já não existe mais Babilônia. Quem comanda agora é os medos e os persas. E Daniel está lá, crescendo, progredindo, honrando a Deus e sendo abençoado. E o rei agora decide colocar presidente. Não vai dar para eu mostrar aqui tudo lá, botar Daniel na cova do leão. Hoje, vamos deixar o leão hoje para outro dia. Mas o que você precisa entender é o seguinte: que toda posição de honra vai haver uma cobrança. Toda posição de destaque vai haver as oposições. Mas não importa qual sejam as oposições que se levante contra a sua vida, você tem que entender que Deus está acima de tudo e não vai deixar você sozinho nunca. Aí a Bíblia vai dizer agora que esses homens têm um plano, têm um propósito maquiavélico. Por quê? Porque nesse momento eles observam, a inveja toma conta deles, mas eles querem dar um jeito de acabar com Daniel, de destruir Daniel. Mas não adianta, porque Daniel era justo, era temente a Deus, sincero. A Bíblia diz que esses homens não encontram nem uma falha, nem um vício, nem um pecado que pudesse condenar. Aí eles têm uma ideia e dizem assim: olha, só tem um jeito de nós tentarmos contra Daniel, é se nós procurarmos contra ele na própria lei do Deus dele. Aí a Bíblia vai dizer que esses homens assinam, enganam o rei e faz com que o rei assine um decreto para que durante 30 dias, alguém me ouve? Preste atenção nisso, durante 30 dias, ninguém adorasse, pedisse nada a ninguém, ou a Deus nenhum, a não ser ao rei. A Bíblia vai dizer que Daniel orava quantas vezes ao dia, que lembra? Muita gente que está com dúvida ainda, né? Ele orava 3 vezes durante o dia. Quando o decreto é assinado, Daniel continua orando como antes. Quantas vezes? 3 vezes. Ele sabendo que ele estava correndo risco de vida, escute isso, ele sabendo que ele estava correndo risco de vida, mas mesmo assim, ele continuou com a sua fidelidade ao Senhor. Aí você sabe qual foi o fim, porque toda fidelidade ao Senhor há uma recompensa, nunca esqueça disso. Toda fidelidade ao Senhor há uma recompensa. Por cada prova que Daniel passou, ele foi aprovado. Por cada prova que Daniel passou, ele tirou nota 10. Não foi nem 10 que dá o professor. O Senhor, quando dá muito mais do que isso. E a Bíblia vai dizer que quando ele foi lançado na cova do leão, o leão não comeu ele. Agora me diga, se o animal ele é carnívoro, o cara não consegue derrubar um elefante e comer, imagina Daniel. Mas sabe por que ele não conseguiu isso? Porque diante de Deus, o Senhor manda até na boca do leão, manda até na fome do leão. E quem é servo do Senhor, nada acontece sem a permissão do Senhor. Guarde isso no seu coração, e é só até aqui em nome de Jesus. Igreja, eu quero